Bom dia, professora. Bom dia, professora Jerusa, professor Vicente. Eu vou falar um pouquinho, apresentar o meu trabalho do estágio 5. Vou estar falando um pouquinho do sistema agrícola, tá? O sistema agrícola, as empresas agrícolas, agropecuárias em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, políticas agropecuárias e problemas ambientais relacionados à agropecuária. A nossa produção agropecuária no Brasil, ela destaca muito por exportar alguns produtos, como café, açúcar, soja, suco de laranja. Entretanto, para abastecer o mercado interno e consumo, a necessidade da importação de alguns produtos, como destaque o trigo. Agropecuária no Brasil. Eu fiz um PowerPoint e depois eu vou estar enviando para vocês, né? Para vocês terem mais ou menos a noção de cada cidade no Brasil, o preço, onde que a carne é mais consumida, onde o trigo é mais consumido, onde o feijão é mais consumido. Depois eu vou estar enviando para vocês. As atividades agropecuárias no Brasil representam de 8% do PIB no brasileiro e gera emprego para pelo menos 10% da população economicamente ativa do país. Variação do PIB. Aí eu vou estar enviando para vocês também a variação do PIB de 2013 dos setores agropecuária, serviços e indústrias. Agropecuária 7%, serviços 2%, indústria 1,3%. Os sistemas ou modos de produção agrícola, extensiva e intensiva. A extensiva, praticada em grandes áreas, pouco capital, mãos de obras reduzida e pouco especializada, países subdesenvolvidos e agrícolas. Intensivas, predomínio do capital, mão de obra qualificada, grande especialização e países emergentes e desenvolvidos. Os sistemas agrícolas. Os sistemas agrícolas abrangem a agricultura de subsistência, agricultura de jardinagem e agricultura de plantio. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das empresas agrícolas. São as responsáveis pelo desenvolvimento do sistema agrícola dos países desenvolvidos. Nesse sistema, a produção é obtida em médias grandes propriedades altamente capitalizadas. Ou seja, a produtividade é bem alta devido ao selecionamento de sementes, uso intensivo de fertilizantes elevado e de mecanização no preparo do solo, no plantio e na colheita, utilização de silos, de armazenagem sistemática de todas as etapas da produção e comercialização por técnicas. É por isso que o solo, né, quando ele fica muito, como se diz, não é sujo, eles colocam muito veneno na produção, quando eles vão plantar, e aí fertiliza o solo, mas termina envenenando o solo. Funciona como uma empresa e sua produção são voltados ao abastecimento, tanto no mercado interno como no externo, nas regiões onde se implantou esse sistema agrícola. Há uma tendência à concentração de terras. Agropecuárias em países desenvolvidos. A agricultura e a pecuária, no geral, são praticados de forma intensiva, com grande utilização de agrotóxicos, é o que eu tinha falado, né? Termina prejudicando o solo, porque eles colocam muito agrotóxico e fertilizantes. Técnicas aprimoradas de correção e conservação dos solos, técnicas biotecnológicas modernas e elevadas, índices de mecanização agrícola. Por isso, a mão de obra no setor primário da economia é bem pequena.
agropecuária em país subdesenvolvido. No país subdesenvolvido, é impossível estabelecer generalizações, já que os contrastes verificados entre os membros desse bloco repetem-se também no interior do próprio país, onde convive ao lado modernas agroindustriais e pequenas propriedades, nas quais a prática da agricultura e da subsistência. Vamos falar um pouquinho agora das políticas agropecuárias, da lei agrícola e do assegurar. A sanidade das populações vegetais, a saúde dos rebanhos, dos animais, a idoneidade do insumo e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade e a segurança higiênica e sanitária, tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores. Vamos falar um pouquinho dos impactos da agropecuária. O desmatamento é uma prática comum para a realização da agropecuária. A utilização dos agrotóxicos, inseticidas e herbicidas que contaminam o solo, é o que eu tinha falado, né? E o lençol freático. Na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal pelas pastagens, outros problemas são ambientais e a compactação do solo, gerada pelo deslocamento dos rebanhos. As queimadas, método muito utilizado para a retirada da vegetação original, intensifica a poluição atmosférica, além de reduzirem os nutrientes do solo, sendo necessário usar uma quantidade maior. Como resolver esse fato? O consenso geral e o controle da erosão da agropecuária pode ser feito através de um planejamento rural consciente. Aí tem que haver a conscientização de cada produtor, né? Que não é o caso, porque tem muitos que tocam fogo, que eles não pensam, e principalmente eles resolvem tocar fogo nos pastos para vir um pasto novo na época do calor, na época da seca. Ou seja, não é necessário para a produção apenas racionalizar o uso da terra, segundo as suas caracterizações e aptidões. O planejamento rural pode trazer uma série de benefícios econômicos. O produtor rural, por exemplo, a diminuição de custo com fertilizantes e reformas da terra, e não a geração de um passivo ambiental, que seria para remediar, etc. Ou seja, a produção pode ficar mais fácil e mais barato. Realmente, pode mesmo. E aqui depois que eu vou enviar para vocês, tem aqui um pouquinho umas fotos sobre queimada, sobre a agropecuária, sobre o produtor rural, as plantações, os vegetais. E é isso. E eu vou estar mandando para vocês, tá, professora? O meu plano de aula. E por enquanto é isso. Muito obrigada.